Muito bem. Boa tarde a todos. Eu quero inicialmente agradecer o convite. O doutor Gustavo me fez. É a primeira vez que eu venho à Procuradoria do Município. Fiquei muito feliz com o convite. E aqui é um celeiro de craques, né? A gente que já estudou para concurso e mais de 20 anos preparando para concurso. É notório, a Procuradoria do Município é um dos concursos mais difíceis na área jurídica, e os procuradores são claramente qualificados, muito qualificados. Então, é uma grande responsabilidade estar nessa casa, e eu espero que eu consiga me desincumbir desse ônus aqui da melhor maneira possível e trazer novas luzes ou novas reflexões a serem feitas a respeito de um tema novo, que é a questão dos precedentes no processo civil em geral, né? Claro que a gente vai contextualizar no processo tributário, mas a questão dos precedentes é uma novidade, e eu acho que eu vim trazer muito mais perplexidades e reflexões do que respostas, né? Porque eu, sinceramente, não tenho essas respostas. Mas eu posso compartilhar com os senhores, com as senhoras, a minha prática, o que isso tem trazido de reflexos para a gente, né, no Poder Judiciário. Pois bem, a primeira disposição que eu queria trazer é logo a disposição inicial do CPC a respeito da matéria, é o artigo 926, segundo o qual os tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Refletindo sobre esse aspecto, eu concluí que se os tribunais tivessem obedecido a essa disposição desde a promulgação da Constituição de 88, quer dizer, ela não existia, mas é intuitivo que os tribunais devem manter a sua jurisprudência estável, íntegra e coerente. Na verdade, aqui não há nenhuma inovação. Se os tribunais tivessem obedecido essa regra não escrita no passado, provavelmente nós não teríamos, no novo Código de Processo Civil, a disposição que vincula os juízes e tribunais aos precedentes, às súmulas e tudo. Porque a gente teria um judiciário muito mais organizado, muito mais eficaz, né? Os trabalhos estariam produzindo frutos muito melhores que os atuais. E esse é um grande problema, porque, na medida em que o tribunal que expede a decisão que irá vincular os demais órgãos do Poder Judiciário não se ocupa de respeitar a própria jurisprudência, como exigir que os órgãos que estão vinculados a ela o façam, né? É algo que gera essa dificuldade de absorção da cultura do precedente, né? E essa dificuldade inicialmente provém exatamente do desrespeito pelos precedentes vindo dos próprios tribunais que os expedem. Então eu trago exemplos. Eu vou dar exemplos concretos sempre aqui para os senhores e que estão relacionados muitos à minha vida profissional. Eu sou juiz desde 1996, acabei de fazer 50 anos, então metade, eu pretendo viver mais 50, então estou na metade da minha vida, e dessa primeira metade, um quarto eu fui juiz, né? Então, já tenho uma boa experiência e posso trazer coisas, por exemplo, do século passado. Eu sou juiz desde o século passado, né? E no século passado, o governo, por medida provisória, criou lá uma exigência de depósito para recurso administrativo no âmbito federal. O decreto 70.235 de 72 foi alterado, e aí enfiaram lá um dispositivo dizendo o seguinte: olha, pode impugnar livremente o lançamento, mas se quiser recorrer para a segunda instância administrativa, na época acho que ainda chamava Conselho de Contribuinte, tem que depositar pelo menos 30% da importância fiscal questionada ou arrolar bens em valor similar, em valor equivalente. Bom, enxurrada de ações na justiça questionando, e eu pensando como juiz, bom, isso viola a isonomia, porque aquele que não tem condições econômicas para fazer esse depósito, essa garantia, fica privado da segunda instância administrativa. Então não pode. Liminar, sentença, glosando aí essa exigência. Vem o Supremo Tribunal Federal e diz, não, pode sim, por que não pode? O Supremo entendeu que a dupla instância
não tem previsão constitucional, a previsão dela é legal. Aliás, nem a dupla instância judicial, duplo grau de jurisdição não é constitucional, é legal. Essa é a jurisprudência tradicional do Supremo. Tanto que o juizado especial é decidido em instância única, e não é inconstitucional. Então diz o Supremo, não, a dupla instância não é constitucional, é legal. Então, quem pode o mais, pode o menos. Se o legislador pode não prever a segunda instância administrativa, nada o impede de prevê-la, mas exigindo uma garantia para o acesso a ela. E assim o Supremo decidiu que era válida a exigência do depósito. Então, como qualquer juiz de bom senso, me curvei à orientação do Supremo e passei a negar as liminares e passei a contragosto, porque a gente nunca gosta de não poder usar a nossa convicção, mas costumo dizer que 90% dos juízes seguem com gosto a jurisprudência do Supremo, né, independentemente de ser vinculante ou não. É tanto processo que é quase uma bênção quando há jurisprudência. Deixa para expor o seu convencimento naqueles tantos outros processos em que não há jurisprudência, né? É errado supor que o juiz não gosta de seguir jurisprudência. Não, isso é uma falácia. É porque o juiz que não segue a jurisprudência ele é falado. O que segue não é. Né? É que nem o juiz de futebol. Aquele que apita o jogo e ninguém sabe que ele existe, porque foi uma atuação impecável, ele não é comentado, ninguém sabe, a resenha esportiva, ninguém fala desse cara. Agora, o cara que marca o pênalti, que claramente não foi, ou o contrário, enfim, esse cara é o alvo de todos os debates. Então, o juiz que aplica a jurisprudência, ele é ignorado solenemente. E aí, quando o juiz não aplica, e é muito mencionado, fica a impressão de que os juízes não gostam. Não é isso. Tá? Posso garantir a todos que os juízes aplicam felizes da vida a jurisprudência, independentemente de ser vinculante ou não. Muito bem, então lá estou eu aplicando a jurisprudência contra o meu entendimento. Vem o Supremo e muda de entendimento. Muda de entendimento e diz, não, viola a isonomia, o que eu acho que é a posição mais correta. Viola a isonomia. Qual é o sentimento que fica na cabeça do juiz? Pô, não devia ter feito isso, tá vendo? Eu devia ter seguido a minha posição. Porque você aplica a jurisprudência do Supremo, os caras mudam, resultado, prejudiquei um monte de contribuinte aí que queria recorrer e não tinha dinheiro, porque eu abri mão do meu convencimento. Da próxima vez não vou fazer. Não é que isso tenha ocorrido, né? Virei um juiz completamente refratário à jurisprudência. Não, mas é o sentimento que fica. E se isso acontece reiteradas vezes, o juiz vai ficando cada vez mais refratário à jurisprudência. Tá? Então, hoje tem súmula vinculante, inclusive dizendo que não pode exigir depósito para acesso a recurso administrativo, mas inicialmente o Supremo disse que podia. Tá? A segunda questão, a questão relacionada à imunidade dos livros, jornais periódicos e do papel destinado à sua impressão. A jurisprudência do Supremo tradicionalista, mesmo antes da Constituição de 88, sempre disse que a imunidade só se estende ao papel, em relação a insumos. Não se estende a mais nada. Não se estende a tinta, a linha, mais nada. Só o papel. Quando muito, papel fotográfico. Vem um acórdão recente do ministro Marco Aurélio de Turma dizendo não, se estende a tudo, maquinário, qualquer tipo de insumo utilizado na confecção de livro, jornal e periódico. 2-1 em Turma. Por que isso? Qual a razão disso? Ainda foi acompanhado, quer dizer, o acórdão prevaleceu. Aí a Fazenda levou a embargos de divergência e aí o plenário, naturalmente, voltou a aplicar a jurisprudência tradicional. Por que levar a uma turma o rompimento com uma jurisprudência tradicionalíssima do Supremo Tribunal Federal? Por que não levar ao plenário? Olha, tem um caso aqui, eu acho que a gente tem que repensar a matéria. Não leva para a turma. E se aprova. E aquilo acaba prevalecendo, pelo menos por um período. Quer dizer, isso gera insegurança jurídica. Isso não é jurisprudência estável, coerente. Né? Mesma coisa o IPI na importação para uso próprio, foi pior até, porque o IPI na importação para uso próprio, o Supremo dizia que não podia incidir, o que eu achava errado, e depois mudou o entendimento, uma maioria bem apertada, e passou a entender que pode incidir sim. Não vou entrar no mérito, porque a gente está falando em processo, e não em direito material. Eu acho que a posição correta é que pode incidir, mas
A alteração de jurisprudência não teve nenhum fundamento relevante do tipo, não ocorreu um fenômeno fático que mostrou que a jurisprudência antiga estava errada. Não, simplesmente é uma nova composição sem nenhum compromisso com o entendimento da composição anterior. Nenhum compromisso. Aliás, não precisa nem nova composição, né? A gente está vendo a questão da prisão de segunda instância, em que eles vão decidir praticamente com a mesma composição porque mudaram de ideia. Mas qual foi o fenômeno fático que os fez mudar de ideia? Não se aponta. Ao contrário, o fenômeno fático foi até... o que ocorreu foi a persecução penal foi favorecida com essa posição, né? Talvez tenha sido esse o fenômeno, mas esse é um fenômeno fático bom, não é? Desejado, almejado pela sociedade. E aí não estou entrando de novo no mérito se era correto ou não a jurisprudência. Mas não tem fundamento para agora, depois de 2, 3 anos, rediscutir a matéria e rever a jurisprudência. É totalmente singular isso. Bom, dito isso, o Código de Processo Civil prevê aí as decisões que vinculam os órgãos inferiores, né? O 927 fala que juízes e tribunais observarão. Nos 2 primeiros casos, a gente está tratando de efeito vinculante que já estava na Constituição. Quer dizer, o CPC aí não inovou. Decisão do Supremo em controle concentrado, ação direta, e enunciado de súmula vinculante. Isso, inclusive, vincula a própria administração, né? É um efeito vinculante aí bastante... pronunciado aí, o forte, os autores da doutrina já estão cunhando expressões, efeito vinculante forte, médio e fraco, né? Esse é o forte. A gente não vai tratar desse, isso não é novidade. O inciso 5 trata de orientação de plenário do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Também não é tema da palestra, a palestra é vinculação de decisão dos tribunais superiores para os tribunais locais e juízes. E aí a gente fica com os incisos 3 e 4, que são os acórdãos, em julgamento de recursos extraordinários especial repetitivos, e os enunciados das súmulas, que a gente vai chamar de simples, são as súmulas simples, ou seja, não são as vinculantes, do Supremo em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional. O 988, para preservar esse efeito vinculante, fala da reclamação. Só que ele já começa mal, porque ele trata da reclamação para a súmula vinculante, decisão do Supremo em controle concentrado, no inciso 3, tudo bem. Só que no inciso 4, ele trata do incidente de resolução de demandas repetitivas, ou seja, não fala em súmula. Ou seja, a súmula simples, ela é vinculante pelo 927, mas não cabe reclamação pelo 988. Resultado, é uma vinculação fraca. O efeito é meramente persuasivo, porque se o juiz não seguir a súmula, não cabe reclamação ao tribunal que as pediu. A parte vai ter que recorrer normalmente a recurso ordinário. Aliás, mesmo que seja um recurso extraordinário ou especial, ela também terá que fazer isso. Por quê? Porque logo que saiu o CPC, os tribunais alopraram. STF e STJ. Eles disseram, a gente vai ficar inundado de reclamações aqui. Aí correram no Congresso, conseguiram que o Congresso aprovasse uma modificação no 988 e enfiaram aí essa previsão do inciso 2 do parágrafo 5º, dizendo que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acordo no recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Porque eles temiam que o juiz não seguisse o recurso extraordinário repetitivo ou especial repetitivo e a parte fosse direto para esses tribunais com súmula. Então, eles já estavam preparando uma jurisprudência chamada defensiva para evitar que isso ocorresse, mas conseguiram que o Congresso aprovasse assim, não, primeiro recorre aí na instância ordinária, quando acabar tudo aí no tribunal, aí sim você vem com a reclamação. Mas aí já era caso do recurso especial extraordinário. Pô. Então a ideia deles é que é vinculante, mas não tropo. Né? Quer dizer, é uma coisa que não inviabilize esses tribunais. Vamos falar um pouco da problemática envolvendo efeito vinculante às súmulas. Tá? Que pode, mutatis mutandis, também ser uma problemática para os recursos extraordinários e especiais repetitivos. A primeira problemática é que o CPC não garante ao prejudicado o direito de apresentar reclamação ao órgão que tenha editado a súmula. A gente acabou de ver esse problema. Qual é a solução que se poderia extrair aí para garantir a possibilidade de apresentar reclamação? Seria apresentar uma reclamação não com base na súmula, mas com base no precedente da súmula, né, desde que se enquadre como decisão apta a ensejar a reclamação, quer dizer, desde que esteja lá no 988. Ou seja, desde que seja um recurso extraordinário, repetitivo, ou especial e repetitivo. Então, vai nos precedentes da súmula,
acha o precedente que pode servir como elemento a ensejar a reclamação e apresenta a reclamação usando esse precedente como base, não a súmula. Agora, não faz o menor sentido, né? Pois se a súmula cristaliza a jurisprudência que está traduzida nesses precedentes, teria que ser ela o norte da reclamação e não o precedente. De toda maneira, só vai caber a reclamação se você esgotar a instância ordinária. Enquanto a instância ordinária pudesse percorrida, não cabe a reclamação. Tá? Mas essa é a primeira problemática envolvendo a súmula simples. A segunda problemática é a da súmula que tangencia a matéria de outro tribunal. Né? Isso é muito comum envolvendo STJ e STF. Teve uma época que, sempre que o STJ decidia alguma matéria que tangenciava a matéria constitucional, parecia implicante. O Supremo vinha e decidia em sentido contrário. Aí o STJ tinha que cancelar a posição dele. Né? Então, um exemplo aí, não precisei percorrer muitas súmulas do STJ para achar um exemplo. A súmula 612. Certificado de entidade beneficente de assistência social, no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo os efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade. A gente está tratando do artigo 195, parágrafo 7º, a imunidade das entidades beneficentes de assistência social em relação a contribuições para a Seguridade Social. É claro que essa é uma matéria que resvala na competência do Supremo. E aí o juiz se depara com essa súmula, que aliás tem uma impropriedade, porque ela fala requisitos estabelecidos por lei complementar. Acontece que hoje os requisitos são estabelecidos por lei ordinária. Tá? Nunca houve lei complementar para estabelecer isso. Há uma reserva de lei complementar? Em tese há, porque a Constituição impõe lei complementar para regular as limitações do poder de tributar, 146(2). Mas na prática não há. E por que o STJ falou em requisitos estabelecidos por lei complementar? Você não tem nenhuma lei complementar. Ainda quis avançar, ainda quis, na verdade, orientar o Congresso Nacional, quando a matéria é claramente do Supremo, reserva de lei complementar. Então, isso é uma questão. O juiz fica obrigado a seguir um precedente que ele considere que trata de uma matéria que é constitucional. Isso vale para o recurso ou para a súmula. Aqui, o STJ está tratando de direito infraconstitucional também, mas tem um reflexo constitucional. Então o juiz fica naquela situação. Vou seguir, aí vem o Supremo, como já fez outras vezes, decide de maneira diferente, pronto, decidi errado. Não é? Segunda problemática, a súmula por demais genérica. Procurei achar súmulas que interessem aos municípios, porque a gente está na PGM. Olha essa súmula. Súmula 399. Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU. Isso é a eloquente definição do truísmo, né? Quem é que vai estabelecer o sujeito passivo do IPTU, se não a legislação municipal? Não vai ser a estadual, claro. Aí eu fui lá aos precedentes da súmula e são absolutamente variados. Tem um que fala que o promitente comprador pode ser contribuinte de IPTU, tem outro que fala em assunto... Tem até acórdão de embargos de declaração rejeitando por protelatórios, indicados como precedente da súmula. Como pode isso? Não trata de direito material? Então, se eu estou diante de uma situação concreta, locatário de imóvel de propriedade de entidade imune pode ser indicado na legislação municipal como contribuinte de IPTU? O que a súmula me ajuda? Em nada. O que a súmula vai servir, mesmo com eficácia persuasiva? Nem isso. Por que dizer que o município é que vai estabelecer o sujeito passivo do IPTU? É óbvio, eu quero saber o seguinte. O município pode dizer que o locatário de um imóvel, de uma igreja, ou de um imóvel de uma entidade pública, portanto, de propriedade de uma entidade imune, pode ser onerado como contribuinte do IPTU? A súmula responde isso? Não responde. Nem mesmo o promitente comprador, ela responde. O precedente responde, a súmula não. É um caso em que a súmula deveria cristalizar a tese do precedente e, na verdade, ela fala uma obviedade. Tá? Então, a súmula por demais genérica, também não consigo imaginar uma lide em que eu possa usar essa súmula aqui. Eu não sou juiz estadual, mas, enfim, eu não consigo imaginar uma lide em que eu possa usar essa súmula e aplicá-la, nem com efeito persuasivo, nem mesmo para ilustrar o meu raciocínio. Né? O quarto é muito mais grave. É a súmula não cancelada, embora aparentemente superada. E, mais uma vez, trazendo aqui coisas do interesse do município. O município tentou
aplicar progressividade ao ITBI. Vem o Supremo, na súmula 656, e diz: é inconstitucional lei que estabelece alíquotas progressivas para o ITBI com base no valor venal do imóvel. Nessa época, o Supremo diz o seguinte: olha, progressividade só quando a Constituição expressamente autoriza. O município tentou a vida inteira cobrar IPTU progressivo com base no valor do imóvel e não conseguia. Era essa a época, o entendimento que predominava no Supremo. Aí alteraram a Constituição para permitir o IPTU progressivo com base no valor venal do imóvel. Aí o IPTU passou a poder, por quê? Porque tem previsão expressa na Constituição. O ITBI não tinha, não pode. Aí vem o Supremo na sequência, julgado com repercussão geral, que é esse aí, ó, o 562045, e diz que o ITD pode ser progressivo com base no valor. Mudou a posição, claro, claramente. Por quê? Porque o fundamento que levou o Supremo a negar a progressividade para o ITBI não serve mais, porque o ITD, aliás, o ITD e o ITBI antes da Constituição eram o mesmo imposto. Foi alterado, entregou-se a transmissão a título gratuito causa-mortes ao Estado de quaisquer bens e a transmissão onerosa envolvendo imóveis para o município, mas, substancialmente, a gente está tratando de transmissão de bens. Né? E não há justificativa para o tratamento ser diferenciado. Só que o Supremo mudou a sua posição e ignorou a súmula 656. E aí você está na seguinte situação. É um juiz estadual. O município resolve aplicar adicional progressivo ao ITBI em razão do valor. O que ele faz? A súmula diz que não pode. E estamos tratando do mesmo tribunal, do Supremo. E a súmula é específica para o ITBI. Já o acórdão, que não é específico do ITBI, mas tem uma tese absolutamente aproveitável, um fundamento, uma ratio, né, absolutamente aproveitável, diz que pode. Né? Então, uma situação curiosa. Aliás, esse não é um recurso repetitivo, é com repercussão geral. E o 927 não fala em repercussão geral, só fala em repetitivo. Então, a rigor, é claro que as pessoas não descem essa minúcia, mas a rigor, não seria nem vinculante o segundo. O vinculante é o primeiro, sem nenhuma dúvida. Né? Embora não haja reclamação. Então, é mais uma situação de problemática envolvendo o efeito vinculante de súmula. O tribunal mostrar que mudou a sua posição, mas não cancelar a súmula. Ficou muito drástico agora. E você vai ter que trabalhar, eventualmente, com revogação tácita, como você faz com normas do direito positivo. Aliás, o efeito vinculante. Há quem diga que é inconstitucional aquele que não tem previsão na Constituição exatamente por isso, porque o judiciário não pode legislar, ainda que anomalamente, a não ser nas hipóteses em que a Constituição permite. E ela só permite para ação direta e para súmula vinculante, propriamente dita. É uma tese minoritária, mas é uma tese respeitável. Né? E decisões como essa, contraditórias, acabam reforçando os ideários aí dessa tese. Alteração da jurisprudência, o Código de Processo Civil prevê, exigindo a segurança jurídica, a proteção da confiança, a isonomia, né? E fundamentando adequada especificamente. Quer dizer, é preciso fundamentar a alteração da jurisprudência, não apenas em que mudei de ideia, mas também, independentemente de você ter mudado de ideia, por que o tribunal está alterando a sua jurisprudência? Qual é o fenômeno fático ou de direito? Qual é a circunstância que está ensejando isso? Sobretudo quando a alteração da jurisprudência é feita num período muito curto, né? Ao da formação da jurisprudência. Tá? Então tem que haver um respeito àquilo que foi decidido no passado, independentemente de você não ter feito parte daquela composição. Então, o Código de Processo Civil se preocupa com isso. E aí eu trouxe um caso para estudo, já que eu estou na reta final aqui, que é o caso do clássico, hoje é um caso clássico na Justiça Federal, do RS 574706, segundo o qual o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência de PIS e da COFINS. Então, é a posição com a qual eu não concordo, sempre decidi em sentido contrário, mas o Supremo entende que o valor que o comerciante recebe referente à margem tributária que está embutida no preço não é receita bruta, não é faturamento. Aquilo ali, quem pagou foi o consumidor. Né? Então não é dele aquele dinheiro. É a tese que eu acho errada. Também não vou entrar nela porque é direito processual que a gente está estudando. Mas, enfim, é a tese do Supremo.
Acontece que você vai lá no Conjur, né, o consultor jurídico, você vai ler que o ministro Toffoli acaba de pautar para o dia 5 de dezembro o julgamento dos embargos de declaração opostos contra essa decisão que retirou o ICMS da base de cálculo da PIS e COFINS. O recurso foi julgado em março de 2017. No mesmo ano, os embargos de declaração foram opostos. E só agora, em 2019, serão julgados. Claro, qual é o pedido principal ali? Modulação. Queremos que o governo, a Fazenda Nacional, brigando para não aplicar retroativamente esse entendimento, e o MP já deu parecer favorável à modulação. Tá? Questões que a gente coloca aqui. Primeira questão, pode o relator no sistema do CPC pode monocraticamente dar ou negar provimento a recurso com base no efeito vinculante de decisões como essa. E nesse caso, em que está pautado embargos de declaração, ele pode decidir, antes do julgamento dos embargos correlatos, ele tem que ficar aguardando para saber se o Supremo vai ou não vai modular. Isso é um grande problema. Há 2 anos eu estou aplicando a jurisprudência do Supremo em sentença, o tribunal está aplicando a jurisprudência do Supremo em acórdão. Há 2 anos a gente está fazendo isso. Agora, por quê? Porque o Supremo decidiu. Embargo de declaração, não é razoável supor que ele vai alterar a jurisprudência, se bem que no Brasil até o passado é incerto, né, que dirá o futuro. Mas não é razoável supor isso. Agora, fica o juiz sendo obrigado a aguardar o prazo que o Supremo vai decidir se vai ou não vai modular. Isso é um problema muito sério. Porque se ele modular os efeitos, foram 2 anos de trabalho perdido. Porque quando saiu essa jurisprudência, os advogados correram para a justiça. E não correram só para ela, não. E aí eu coloco outras questões. Essa tese se aplica ao ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS? Ué, o Supremo só decidiu para o ICMS. Mas a ratio a ratio decidente aqui é a mesma para o ISS. A empresa, então, se pode abater da base de cálculo de PIS e COFINS o valor do ICMS, também pode o valor do ISS nos casos em que ele incide sobre o preço do serviço. Ele é um imposto indireto também nesse caso. Por que não poderia? E aí a gente vai ter que discutir, e já tem um RE, que é o 592616, que é de 2008 e até hoje não foi julgado, o ministro Celso de Mello, 2008. Está paradão. Lá fui ver o andamento hoje, está paradão. É a eficácia transcendente dos motivos determinantes. A tese só trata do ICMS, mas os motivos abraçam à perfeição a questão do ISS também. Mutatis mutandis, a mesma coisa, o ICMS na base de cálculo da contribuição previdenciária, porque certas empresas têm que recolher contribuição previdenciária não sobre a folha de salários, mas sobre a receita bruta. Ora, PIS e COFINS também incidem sobre a receita. Então, o mesmo fundamento se aplicaria quando é o ICMS na base de cálculo da contribuição previdenciária, ou não? Ou o Supremo vai dizer, não, mas aí o prejuízo vai ficar muito grande. Ó, faltam 2 minutos. Vou perder os 2 minutos tentando desligar o negócio. Mas aí o prejuízo vai ser muito grande. Aí o prejuízo econômico passa a ser um distinguish. O critério de discriminação a impedir a aplicação da tese jurídica, mas é constitucional ou não? Não pode ser constitucional até o momento em que o prejuízo fica muito alto. Aí ele passa a ser... Não pode ser inconstitucional até esse momento, depois passa a ser constitucional. Não dá. Esse fundamento não serve. Nem mesmo para alterar a jurisprudência. Olha, foi uma inadvertência de nossa parte. O governo está precisando muito desse dinheiro. A gente vai mudar de orientação. Não dá, né? E aí, para finalizar, eu trago um trabalho aqui do ministro Barroso. Na verdade, são 2 autores, eu vou ler ao final o nome deles. E aí não é fácil realmente definir qual é a tese vinculante, né? Então, esse trabalho é muito interessante. E ele diz o seguinte, um primeiro desafio a ser enfrentado pelo Supremo na implantação do sistema de precedentes normativos criados pelo novo Código liga-se ao esforço em diferenciar com maior precisão ratio decidendi e obter dictum. Porque o obter dictum é aquilo que foi dito, mas que não tem relação com os fatos que são postos em discussão, né? E você tem que alijar aquilo da tese que vai prevalecer. E, por consequência, delimitar adequadamente a questão jurídica suscitada pela ação. Além disso, a Corte precisará enfrentar um segundo desafio, que diz respeito à definição do nível de generalidade com que formulará suas teses. Discutir o nível de generalidade da tese de direito ou da ratio decidendi é diferente de incluir na ratio questão jurídica que o caso não coloca.
Então ele poderia, nesse caso do ICMS, ter falado também do ISS, mesmo que ele não fosse objeto da discussão, e da contribuição previdenciária em lugar de PIS e COFINS, e aí complementa o ministro e a Patrícia Perrone Campos Melo, que são os autores desse trabalho, e aí você tem no Conjura o link do artigo, que é muito bom. Quando se opta por uma tese mais restritiva, assumem-se os ônus de uma orientação subinclusiva, persistência em alguma proporção de insegurança jurídica, tratamento desigual e litigiosidade envolvendo o tema. Ou seja, se você restringe demais a tese que vai prevalecer, o objetivo da eficácia vinculante do precedente não vai ser alcançado, porque você vai continuar tendo muitas demandas diante das situações fáticas que não foram abraçadas por ela. Agora, ele diz, quando a escolha recai sobre uma tese mais ampla, incidem os riscos de uma tese superinclusiva, a produção de muitas distinções pelas cortes vinculadas e, por consequência, até que a matéria retorne ao tribunal vinculante, mais uma vez, insegurança jurídica, desigualdade e litigiosidade. Ou seja, é preciso alcançar um meio termo. Né? Os tribunais, para eles também isso é novo, porque a decisão antigamente valia só entre as partes. Ou um controle concentrado, que era uma discussão abstrata do direito. Agora não. Agora eles têm muito mais responsabilidade naquilo que eles decidem. Né? E a tendência é que fique uma decisão, uma jurisprudência imortalizada, vai engessar o trabalho dos juízes de primeira, de segunda instância. Né? E a responsabilidade é muito maior. Então a gente tem que reconhecer também que os membros dos tribunais superiores e do Supremo têm uma tarefa muito difícil pela frente. O próprio ministro Barroso, nesse trabalho com a Patrícia Perrone, demonstra aí. Tá? Eu sugiro, quem puder, baixar isso, dar uma lida, porque é um trabalho bem legal. Ok? Eu espero que eu tenha trazido algo de interessante a respeito da matéria. Talvez eu tenha trazido muitas perplexidades, mas eu não posso fabricar respostas onde elas não existem. Eu não posso simplificar um tema que realmente não é simples. Tá? Eu espero que eu tenha colaborado para o debate futuro. Obrigado a todos.